Boa noite, mais um episódio do Pode Por Fé. Seja o nome do Senhor louvado pela sua vida, que está sempre nos dando o carinho da sua audiência. Chegou agora por aqui, não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é sempre uma alegria ter você conosco aqui. Este podcast tem alguns parceiros, temos o Salão do Rocha, nosso amigo Paulo César, que está ali na Santa Juliana. Você que precisa ter o visual aí sensacional, lá é o lugar que você vai ser muito bem atendido. Cremoso da Roça é um dos nossos parceiros aqui, nosso amigo, irmão em Cristo, Gilberto Doceiro, ele está com sua loja ali no Mercadão, é um lugar que você que está querendo perder uns quilinhos tem que passar lá, mas com moderação. Doces deliciosos que eu tenho certeza que o seu paladar vai apaixonar por aquilo que você vai experimentar ali. E também temos o nosso terapeuta Mercês, você que é casado ou você que está com algum conflito familiar e precisa de terapia, este é um parceiro aqui do nosso podcast. Os três parceiros, os contatos estarão aqui na descrição desse vídeo para que você possa acessá-los e ser abençoado. Hoje eu estou com ele, está aqui novamente, pastor Wellington Almeida. Nós vamos bater um papo muito interessante sobre culto. Como é o culto a Deus? Como deve ser? Como está o culto hoje? Você que está nos acompanhando, é cristão, mesmo você que não é apenas um frequentador de igreja, você sabe como deve ser o culto? É sobre isso que nós vamos falar, é um tema relevante, eu tenho certeza que a sua vida será edificada. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, uma alegria recebê-lo novamente. Grande abraço, é um prazer estar aqui, né? No Pode Por Fé. Graça e paz a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, e certamente será uma conversa muito edificante. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho que tem alcançado muitas pessoas com assuntos que são relevantes e com pessoas assim realmente que têm sido instrumentos, né, na mão do Senhor para edificar o povo de Deus aqui em Sete Lagoas. Pastor, o desejo no meu coração de falar sobre culto, o culto ele revela, é muito revelador, né? Quando você vai num culto, se você tem um mínimo de conhecimento bíblico, você consegue ver a teologia daquele lugar, você consegue ver a linha de pensamento, a partir das canções, você consegue... O culto denuncia tudo, o culto mostra quem de fato aquela igreja está servindo, quem de fato aquela igreja está adorando e qual é a teologia que está sendo seguida. E aí a gente tem diversas vertentes, pentecostais, neopentecostais, reformados, todo mundo está adorando o mesmo Deus, temos aí as suas liturgias que são distintas, né? Mas o culto a Deus, quando a gente fala de culto a Deus, como ele deve ser oferecido? Bom, primeiramente nós temos que pensar qual é o propósito do culto a Deus. Mateus capítulo 4 é muito revelador. Jesus vai para o monte orar, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e a Bíblia diz que ele foi tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo. E ali houve uma batalha, e Jesus usou a palavra para vencer aquela batalha. E em uma das falas dessa conversa de Satanás com Jesus, Satanás fala com ele: olha, vou te dar tudo isso aqui se prostrados me adorares. Então por aí já começa um princípio. Quem ofereceu alguma coisa às pessoas, materialmente falando, para receber adoração foi o diabo, não foi Deus. Então quando você vai num culto que está prometendo um monte de coisa para as pessoas, né, em troca da pessoa servir a Deus, dar adoração a Deus e todas essas coisas, qual é o espírito que está por trás disso? E a resposta de Jesus foi o quê? Somente ao Senhor seu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O que é culto? Na realidade, se traduz por culto um conjunto de normas, de regras que formam a liturgia, isso dentro do conceito religioso, independente da religião. Pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser testemunho de Jeová, não importa. É de cunho religioso. O outro texto que nós temos que pensar nele é Romanos capítulo 12,
que é a catedral da doutrina cristã do Novo Testamento, né, onde Paulo, o apóstolo, deixou ali o seu compêndio teológico e doutrinário para a igreja através dos séculos. E lá no capítulo 12 ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo está falando que o culto tem que ter uma razão. O que é razão? É a capacidade de pensar, analisar e julgar os fatos que estão à minha volta. A partir do momento que eu não tenho essa capacidade, e o que é que me tira essa capacidade? O conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não vou ser capaz de julgar os fatos de maneira correta que estão acontecendo à minha volta. Então Paulo fala que o culto tem que ser racional. Tem uma explicação do porquê isso está acontecendo. Então, não é só simplesmente falar, não, isso aqui é um mistério de Deus que está acontecendo. Ah, tá. É um mistério de Deus. E o grande problema é que eu não tenho uma explicação plausível para isso. Aí, você vai me falar assim, pastor, mas milagre não se explica. Ah, não se explica? Tá. Então, os 3 elementos que fundamentam a carreira cristã. Eu me lembro que em 88, nas Olimpíadas de Seul, acho que eu estava com 15 anos de idade, na maratona feminina, aquela mulher que chegou em último lugar com cãibra em toda parte do corpo dela. Ela foi a última. E os paramédicos tentaram ali entrar na pista para prestar socorro e ela disse, não, eu vou chegar até o final. E os paramédicos continuaram correndo junto com ela ali. Na hora que ela atravessou a linha de chegada, ela caiu exausta, obviamente, eles acudiram e tudo mais e tal. E eu me lembro desse fato e me lembro do que Paulo escreveu a Timóteo. A Bíblia diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então Paulo, ele fala da vida cristã como um combate, como uma guerra. E ele fala, eu combati esse combate. Depois ele fala, eu completei a carreira. Ele está falando de um maratonista. Ele não fala que ele ganhou a corrida, ele fala que ele completou. Então não é o fato de ganhar, eu cheguei primeiro. É o fato de completar. Eu cheguei até o final. Aquela mulher chegou até o final. Alguém lembra de quem foi medalhista de ouro dessa prova? Só lembra dela. Só lembra dela. Gabriele Andersen. Ela é da Suíça. Ninguém lembra quem. Eu não sei quem ganhou a medalha de ouro e nem a de prata. E nem a de bronze. Mas eu lembro dela. O mundo inteiro reverencia ela. E aí Paulo fala, e guardei a fé. Então, quais são os elementos do nosso culto a Deus, da nossa carreira cristã? Paulo escreve que no final de tudo vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Desses 3, o maior é o amor. Não é isso que está escrito? Uhum. Só que a fé é um elemento que está lá. Então, para testemunho na eternidade de que eu realmente prestei a Deus um culto que ele agradou, que ele aceitou, a fé está lá como elemento. Então as nossas igrejas precisam realmente abrir a Bíblia. Quando eu falo de abrir a Bíblia, você é músico. Canta e toca. Ok? Tem alguma coisa mais poderosa para influenciar a mente de uma pessoa do que a música? Não. Nada. Música do mundo, ou secular, como querem chamar? A música como arte em si. Como arte mesmo. Em si, influencia todo mundo, influencia vida, influencia decisões. Concorda comigo? Claro. Aí você tem um culto de 2 horas na sua igreja. Qual que é o período de músicas e apresentações? Quanto tempo dura? É longo. Em detrimento à exposição da palavra, quem sai ganhando? A música, o tempo da música é maior. A música. E temos um outro problema em relação a isso. Se as músicas fossem cristocêntricas, a palavra estaria sendo exposta através da música. Ótimo. Beleza. Mas a gente sabe que não é. Eu não estou aqui para ser juiz de igreja de ninguém, porque não cabe a mim, eu não tenho autonomia nem autoridade nenhuma para isso. Não é esse o fato. É uma realidade que acontece em nossas igrejas. As músicas não são cristocêntricas na sua maioria. Então as pessoas não estão sendo expostas à palavra de Deus. E o culto a Deus bíblico, a exposição da palavra, era a prioridade. E era de maneira longa, extensiva. Ah, mas no Velho Testamento.
Olha lá no Velho Testamento, quando a palavra é exposta. Era longo tempo. A prioridade é a palavra. Aí no Novo Testamento, analisa. Jesus, ele pregou mais ou ensinou mais? Ensinou mais. Ensinou mais. João Batista pregou mais. Uhum. João Batista tinha um cunho evangelístico, Jesus tinha um cunho de mestre. Precisa responder mais alguma coisa? Só falou um negócio interessante da questão da música. O culto, ele denuncia tudo. Sim. As pessoas que estão nos acompanhando talvez não tenham tido essa percepção ainda, mas a partir desse podcast terão. O culto denuncia aonde está o coração do líder. Sim. O culto denuncia se essa igreja se importa com o social. E uma coisa que o senhor falou, as músicas não são cristocêntricas. A teologia das nossas músicas não são bíblicas. Rasas. Então, como é que a gente vai ofertar um culto a Deus e nesse culto tem uma música que não é bíblica? Aí o grande problema é o seguinte, já vou falar na manipulação de massa, né? Uhum. Efeito manada e tudo mais. Infelizmente, isso acontece em nossas igrejas. Discorda do seu líder e sai da sua igreja. Aí você vai ver o resultado. Porque enquanto você está lá com seus dons naturais e ministeriais, ótimo. Tá servindo. Se você se mostrar um ser pensante, que é o que a Bíblia diz que eu tenho que ser, culto racional, e questionar e tudo, porque os nossos cultos hoje, eles são cheios de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É a mistura de religiões dentro de um culto específico. Então hoje, a maioria das igrejas não tem uma identidade específica. Aí você vai na minha igreja tem um pouquinho da Quadrangular, tem um pouquinho da Assembleia de Deus, tem um pouquinho da Presbiteriana e tem um pouquinho da minha igreja. Né? Algumas ações, você lembra do Espiritismo, as pessoas entrando em transe, né? Algumas igrejas você percebe ali a questão da manipulação da mente das pessoas com luzes, com fundo musical, que na realidade ativam frequências no nosso cérebro, nos levando a um estado de relaxamento, então fica mais fácil te manipular. Ah, mas ciência, não sou eu que estou falando. A ciência prova isso. E hoje nós estamos com as nossas igrejas dessa forma. Por que eu tenho que ter um fundo musical para pregar? Não sou contra quem prega com fundo musical. Já preguei. Não sou adepto, não gosto. Porque me tira a concentração. Na verdade, me tira. Eu vou para a África, para o Japão, vou para a Alemanha, eu fico perdido. Eu tenho que voltar a minha mente assim várias vezes na mensagem para eu não me perder, quando tem fundo musical. Na avaliação do senhor, então, a música tem esse objetivo na pregação também? Sim, com certeza, obviamente. Aí fala, mas a música que está tocando lá no teclado, pastor, ela é uma música de Deus, é uma música cristã e tal. Eu não estou falando da letra, eu estou falando da frequência que aquilo causa. E nem sempre as pessoas vão concordar com isso, eu entendo. Mas é por qual motivo que se põe um fundo musical? Na realidade, a massa às vezes nem sabe, ela simplesmente vai atrás. Manada. Né? Manada. Presta atenção, se você tem uma fazenda, os bois estão em determinado pasto, você abriu a porteira, o primeiro boi passa, o que os outros fazem? Acompanha. Vai atrás. Vão atrás. Então, assim, hoje nós temos oportunidades de ter conhecimento. As igrejas estão cheias de psicólogos, psicanalistas, pedagogos, advogados, professores, empresários, empreendedores, né? Pessoas assim, de vários segmentos profissionais, com faculdades, com doutorados, com pessoas inteligentíssimas. Aí você me pergunta, pastor, mas como que tem tanta gente inteligente na igreja e o senhor vai me falar umas coisas dessa? Sim, falo, porque na realidade o conhecimento bíblico ele vai muito além disso. Porque uma coisa é eu ter conhecimento, outra coisa é eu ter sabedoria para gerir o conhecimento que eu tenho.
Ok? Paulo fala de espírito de conhecimento e fala de espírito de sabedoria. Então são duas coisas diferentes. Uhum. Nem todo mundo que tem conhecimento tem sabedoria. Mas todo sábio manipula bem o conhecimento que tem. Então a igreja hoje é cheia de sincretismo religioso. Então, você já prestou atenção? Isso é na sua igreja, na igreja do A, do B, quando você fala assim, irmãos, graças a Deus, o culto foi maravilhoso, vamos terminar o culto, coloque-se de pé, que o presbítero, ou o obreiro tal, ou o pastor tal, vai dar a bênção apostólica. Qual que é a postura física das pessoas? Pensou aí? Uhum. Receber. E por que fazem assim com as mãos? Elas vieram para receber uma coisa. Ah, então quer dizer que eu só vou receber se eu fizer assim com as mãos. Entendeu a minha pergunta? Sim, entendi. Irmãos, eu não estou falando que eu não posso fazer assim com a mão. Você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode fazer assim, não tem problema. Mas eu fico pensando assim, gente, é muita falta de pensar eu achar que eu vou receber a ministração da bênção apostólica, que só vai Abrindo realmente as vir mãos. se eu fizer assim com as mãos. Porque eu já participei de culto da pessoa que estava ministrando a pessoa falar isso. Irmãos, vire as mãos para cima, porque senão você não recebe. Deixa eu dar um outro exemplo. Eu converti nessa época e a sua igreja também é dessa forma. Chegar na igreja, ajoelhar, orar, não é isso? Sim. Reverência e tal, se preparar para o culto e tudo mais. Ok? Ok. Beleza. Mas está escrito isso na Bíblia que eu tenha que fazer isso? Não. Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Então são muitas coisas que a gente precisa abrir a Bíblia e estudar a Bíblia. Eu não posso só pegar uma porção bíblica. Você vai pregar lá na igreja Ávida, um exemplo. Você foi convidado para pregar. Você chega lá, você vai abrir o texto, os irmãos vão ler o texto e nunca mais você vai voltar no texto. Você vai falar ali 1 hora, sei lá, 40 minutos e não vai voltar no texto. Você vai contar história, você vai contar testemunho da sua vida, você vai fazer brincadeiras ali, né, com os irmãos, você vai falar de música, você vai orar e tudo mais, você vai entregar uma palavra profética, coisa dessa natureza e tal, mas o texto não está sendo exposto. A Bíblia, ela é para ser exposta. Isso forma o caráter de Cristo na igreja. É a pregação expositiva no culto. Como que Jesus venceu Satanás? Palavra. Palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, a Bíblia tem que ser exposta para que o caráter de Cristo seja formado nas pessoas que estão ali expostos a esse Cristo revelado na Bíblia. Prioridade do culto a Deus, exposição das Escrituras. Exatamente. Vamos aqui ter exemplos, pastor, de um modelo bíblico de culto. Ok. Primeiro objeto de culto é Deus. Não é o pastor, não é o grupo de dança, não é o grupo de varões, não é o grupo XYZ, não é aniversário da placa da igreja, né? E tudo. Tem uma igreja, eu não sei se é no Pará, se a minha memória não está falhando. Fizeram um busto do pastor e colocaram na frente da igreja. Isso é idolatria ou não? É idolatria. Não farás para ti imagem de escultura alguma, nem do que há semelhante em cima no céu, nem na terra, e nem nas águas debaixo da terra, porque a abominação ao Senhor é. E ponto. Isso é escritura. Isso é Bíblia. Eles fazem busto, memorial, etc. Sim, fazem. Não tem para onde correr. Não. É idolatria. É idolatria. É Bíblia. Então isso não é um... Aí eu rebento com a Igreja Católica, que é o que nós pegamos, né? A Igreja Católica é idólatra. E nós, com os nossos pastores, não somos? O pastor
merece viajar para os melhores lugares. Aí tem aniversário do pastor, a igreja, em vez de dar um presente para o pastor, ela arrecada ali o dinheiro com os membros e dá aquele valor de presente para o pastor já ganha salário, o pastor já tem o salário dele. Ele não precisa disso. Eu não estou dizendo que você não possa honrar o seu líder. Eu não estou dizendo que você não possa comemorar um aniversário. As pessoas comemoram um aniversário. Não é isso que eu estou falando. Mas é a maneira exacerbada com que as pessoas fazem isso e colocam num nível de endeusar aquela pessoa. Pegando os textos isolados, né? Não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas e tudo mais, que não tem nada a ver com isso, porque todos nós somos ungidos do Senhor. Todo cristão é um pequeno Cristo, na etimologia da palavra, né? Então, não é essa a questão. Então, aí as pessoas, elas vão fazendo do culto a Deus a um culto a outras coisas. Então, o modelo bíblico, primeiro, objeto de culto é Deus. Segundo, tem que ser em espírito e em verdade. E em terceiro, a exposição sempre, exaustivamente, das Escrituras. Fala um pouco sobre em espírito e em verdade. O que é isso? Ok. Em espírito é porque Deus é espírito. Então a gente vai ter esse contato, essa, podemos chamar, né, essa comunhão com Ele, em espírito, não é na carne. A Bíblia é clara, na carne ninguém pode servir a Deus. Ok? Aquele que é nascido do Espírito pende para as coisas do Espírito, que é nascido da carne para as coisas da carne. Pronto, final. Né? O Espírito luta contra a carne contra o Espírito, para que nenhum sujeite a sua vontade. Não é isso que está escrito? Exato. Então, na carne, é impossível você agradar a Deus. É Bíblia isso. Então, tem que ser em espírito. Né? É a minha vida devocional, é a minha vida de santificação no dia a dia, porque a gente tem uma ideia de santificação de que o cara que está lá no altar, ele é santo. E eu sou menos santo do que ele, porque eu não estou no altar. E, na realidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A santificação, ela é diária e ela é progressiva. Ela é no meu devocional particular, é na minha vida de oração particular, na minha vida de consagração particular. O que é a consagração? As pessoas falam que consagração é fazer jejum. Não, o jejum é um dos elementos da consagração da minha vida a Deus. A consagração, ela é bem mais ampla do que isso. É fugir do pecado, é resistir ao pecado, resistir ao erro, é confissão, arrependimento, ok? Leitura das Escrituras, o jejum faz parte disso, né? A adoração em particular faz parte disso. Então isso é estar em espírito. E em verdade como que eu posso pregar uma coisa, como que eu posso cantar uma coisa, como que eu posso orar uma coisa em que eu não acredito ou que eu não esteja vivenciando. Então é em espírito e em verdade. Não tem a ver com dons. É com a vida mesmo. É com a vida. Não tem a ver com dons. Não tem a ver com o cargo que eu ocupo na igreja, o ministério, se eu sou pastor, se eu sou músico, se eu sou porteiro, se eu sou a zeladora da igreja. É aí que tá, pastor. Deixa eu interromper o senhor um pouquinho. Se o espírito em verdade tem a ver com a vida, o meu culto, para eu ir entregar um culto a Deus, a minha vida tem que estar alinhada com os parâmetros para me entregar esse culto a Deus. Totalmente. Isso não é só religião. Por quê? O que a religião prega? Que você cumpra algumas normas. E aí, a igreja, quando ela foge desses parâmetros que a gente está colocando aqui, ela se torna só religiosa. Eu tenho que ir no culto terça, quinta e domingo. Eu tenho que entregar o meu dízimo uma vez por mês. Oferta, se eu sentir no coração ou não. E participar da ceia. Esses aí são os princípios básicos para falar que você está ok para prestar o culto. Então, todo mundo que está vendo você fazer isso, tá ótimo, ele está na regra. Eu estou dizendo isso porque o que eu percebo, e aí o senhor tá aqui, a gente pode falar um pouco sobre isso, talvez é só um pensamento equivocado da minha cabeça. A vida, se ela precisa estar de acordo para eu entregar um culto que chegue com cheiro suave aos céus, quando eu estou ali como ministro de louvor, por exemplo, hoje eu estou aqui na condição de ministro de louvor,
Se a minha vida não tiver em acordo para eu prestar um culto em espírito e em verdade, só que eu tô na frente, como é que fica o culto coletivo? Aí a questão é o seguinte, nós temos hoje, né, uma teologia da paternidade espiritual, transferência de unção, né? Mas é bíblico isso? Não, não é bíblico. No meu entendimento, não é bíblico. Não tem uma fundamentação teológica e doutrinária para isso. Ok? Ah, mas Paulo falou que eles eram filhos dele, né, gerados, que ele gerou filhos e tudo mais e tal. Sim, tem essa fala na Bíblia. Só que Paulo não está falando de uma paternidade de acordo com essa paternidade que as pessoas colocam hoje. O que acontece? O fato de você não estar de acordo não pode influenciar no meu culto. O meu culto é individual, primeiramente. Apesar de eu estar coletivamente junto com as pessoas ali. Vou te falar uma coisa. Já teve culto, eu chegar no culto, sentar e não falar uma palavra de maneira audível. Não preguei, não cantei, só ali em oração a Deus, internamente comigo. Saí em lágrimas. E já teve culto que eu pulei, dei cambalhota, falei língua estranha, colocaram a mão na minha cabeça, culto de 2 horas, e saí como se eu não tivesse estado ali. Não é regra, ok? Ah, então se eu chegar e ficar caladinho, sentadinho no meu canto lá, em concentração a Deus, eu vou receber? Não. Eu tô pegando esse ponto com o senhor, porque o que eu percebo hoje? Eu vejo essa questão da vida, ela não influencia no culto coletivo, mas eu acho que é perceptível quem tá ali com a vida se entregando. É outro problema, porque, tipo assim, como que eu vi pra você, para assim, fulano de tal tá sem unção? A não ser que Deus me fale. Não, sem unção, o senhor não tem uma métrica para saber disso, a não Exatamente. ser por ordem divina. Mas assim, ó, o senhor percebe. Que você não tá bem. Exato. Por exemplo, qualquer um que está nos acompanhando consegue perceber, exemplo, esse pastor está entregando, ele está pregando com a vida. Ele está realmente fazendo aquilo ali com uma paixão diferente dos demais. Sim, mas aí aquela questão é o seguinte. Temos que colocar a questão, você não está bem porque você está em pecado ou você não está bem porque você está passando um problema? Tem esses dois aspectos. Porque você pode ser por um ou por outro. Estou passando mal, estou com um problema familiar. Você está com problema de família, você está com problema no serviço, entendeu? E o grande problema nosso, de maneira inconsciente, até por causa da pregação de hoje, é que se eu estiver triste, se eu estiver chorando, Deus não vai receber meu culto, eu não estou bem. Meu amigo, vamos abrir a Bíblia. Quando Elias teve a experiência com o anjo, ele estava como? Na caverna, deprimido. Querendo a morte, né? Querendo a morte. Uhum. É só um dos muitos exemplos que a Bíblia nos mostra. Então o fato de eu estar chorando, de eu estar triste, não anula o meu culto de ser aceito por Deus. Mas como eu não estou bem internamente, eu acho que Deus não recebeu, talvez. Ou as pessoas que estão à minha volta estão vendo que eu não estou bem e coloca essa métrica. Né? Não está bem porque está em pecado? Não está bem porque está com problema de família, com a esposa, com o filho, enfermidade, problema financeiro, foi mandado embora do serviço. Ok, vamos só para a gente fechar aqui, não perder o fio da meada. O culto a Deus, Deus é o centro do culto. Sim. Tem que ser em espírito e em verdade, e a exposição das escrituras. De maneira exaustiva. De maneira exaustiva. Beleza. Deus é o centro. Ele deve ser adorado. Total. Nada de idolatrar homens. Em espírito e em verdade, eu preciso entregar a minha vida. Não é só as 4 paredes. Eu preciso estar, antes de chegar num ambiente de culto coletivo, a minha vida tem que estar... A vida do crente, ela tem que ser um culto.
quando eles se reúnem para compartilhar esse culto que já está na vida deles. Ponto. As igrejas não estão preparando as pessoas para fazer culto fora das quatro paredes. Não. Eu percebo isso porque eu estava hoje ainda falando isso com a minha esposa. É muito fácil ser crente no domingo à noite, porque é um momento de comunhão. As igrejas mais modernas não têm o hábito de ter culto todos os dias, né? Não. Igrejas do interior também. Tem igreja que está tendo culto só domingo, 6 horas da tarde. A minha cultura é de ter culto todo dia, 3 vezes ao dia, e eu até compreendo, estando numa cidade de interior, não faz nem sentido isso. Talvez as pessoas estão envolvidas em outras coisas, enfim, numa grande cidade, numa grande metrópole, faz sentido em detrimento da quantidade de pessoas, número de horários, enfim. Só que as igrejas hoje não estão preparando as pessoas para ser cristão e estar em culto fora do templo. O grande problema, sabe o que é? Hoje tem muitas igrejas que trabalham com metas, com resultado. Uhum. As empresas trabalham com isso. Igreja não é empresa. Igreja é uma instituição divina, gerada no coração de Deus e colocada na terra para expandir o reino. Aí eu estou lá na minha empresa, o meu chefe cobra de mim números, resultado, metas, né? Uma liderança assertiva, influenciadora e tudo mais. Eu chego na igreja, a igreja me pede a mesma coisa. Eu já estou saturado lá de fora, que eles me pedem isso. Então eu tenho que apresentar números. Quando o Hudson Taylor foi ser missionário no interior da China, ele gastou 10 anos para ganhar a primeira alma. Vou te fazer uma pergunta. Você é pastor. Você com um obreiro desse no campo missionário, você falaria que ele era um fracassado ou não? Provavelmente sim. E tiraria ele de lá? Provavelmente. Ok. Ele gastou 10 anos para ganhar a primeira alma. Mas quando ele morreu, estava fundada a imprensa bíblica do interior da China. Foi bem plantado. Entende isso? Sim. Mas nós estamos querendo números em tudo. Né? E o sistema vai levando a gente para isso, as pessoas têm vindo para a igreja e tragam essa conotação que o sistema lá fora traz. Aí você fala, tem coisa que não é boa, pastor? Não, tem coisa que é muito boa. A gente tem que aplicar, a gente só não pode substituir aquilo que foi dado a nós como princípio por essas outras coisas. É disso que eu estou falando. Porque uma igreja que tem a exposição da Bíblia de maneira exaustiva, ela vai ser uma igreja madura, ela vai ser uma igreja que tem problemas, como qualquer outra igreja, ela vai ter problema. Porque tem gente. Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livra do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero isso eu faço. Não eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo, ele está falando isso mostrando o seguinte, olha, tem um lado em mim que eu tenho que lutar contra ele todo dia. E mais embaixo ele dá a receita. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a igreja vai ter problema, porque é composta de pessoas, né? Gente egoísta, gente manipuladora, pessoas amarguradas, que não perdoam, pessoas que de dificuldade de relação interpessoal. A igreja é cheia de gente assim, que no entendimento reconhecem a Bíblia como palavra de Deus e Cristo como Salvador, mas não se converteram a isso porque não foram regeneradas. Mas estão na igreja, porque cumpre o protocolo. Uhum. E muitas delas na liderança da igreja. São só religiosos. Só religiosos. E o reflexo da igreja é o reflexo da sua liderança. Pastor. E aí vai refletir que tipo de culto ela vai prestar. Na sua avaliação, qual que é o tipo de culto hoje que está sendo apresentado para a igreja brasileira? Um culto cheio de sincretismo religioso, baseado em
dois pilares teológicos, teologia liberal e teologia da prosperidade. E eu não estou falando dessas igrejas neopentecostais que a gente está acostumado a falar que ela trabalha só com isso, com o culto da prosperidade. Eu estou falando de igrejas batistas, assembleias, congregacionais, igrejas historicamente com uma teologia consistente e uma doutrina consistente, com um tipo de pregação expositiva. Essas igrejas que eu citei aqui, ela tem esse histórico, porém, infelizmente, hoje estão deixando se influenciarem por esse tipo de teologia, baseado nos seus cultos, que tem muito sincretismo religioso, e a pregação, que você observa que ela tem citações de textos bíblicos e não a exposição da doutrina bíblica. A nossa fé está corrompida, pastor? Só diria isso, em detrimento do nosso culto estar tão bagunçado? No lugar da palavra corrompida, eu prefiro usar contaminada. 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 E como é que resolve isso? Trazendo o povo para a Bíblia de novo. Pastores, exponham a Bíblia de maneira exaustiva na sua igreja. Troque os cultos de culto da libertação, culto da família, culto dos vários nomes que se tem os cultos de hoje. Exponham a Bíblia. Pegue o texto bíblico e exponha. É muito prazeroso você chegar numa igreja quando o pastor diz: irmãos, abram comigo as suas Bíblias no texto que registrou fulano de tal. E vamos meditar na palavra de Deus. Isso é muito rico. É riquíssimo, pastor, mas vamos olhar para o outro lado. Vamos lá. A maioria das heresias que nós temos hoje, tá todo mundo com a Bíblia aberta. Tirou as suas ideias da Bíblia. A própria teologia liberal e da prosperidade, o pessoal vai... Ok, nós chamamos isso na hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é uma das matérias da teologia sistemática relacionada à interpretação de texto. A hermenêutica era dividida em duas partes. A hermenêutica geral, que são as ferramentas de interpretação para qualquer texto, texto comum, jornal, propaganda e tudo mais. E existe a hermenêutica sacra, ou hermenêutica especial, que as suas ferramentas são usadas para interpretar poesias e textos sacros, né? E dentro da matéria da hermenêutica, existe um princípio seguinte: não pegue um texto fora do contexto. As heresias existem e todas são tiradas da Bíblia por textos que são tirados fora do contexto. Textos isolados, né? E a pessoa se apega àquilo ali, entrega para a sua igreja ou para a sua comunidade, que não está acostumada a estudar, porque hoje a gente tem visto aí despontar muitos teólogos mais jovens e tudo, né? Tem outros que já são uma referência nessa área teológica e tudo, graças a Deus por isso, mas infelizmente o que a gente vê é isso, as pessoas tirando o texto bíblico fora do contexto, né? E a hermenêutica diz para nós o seguinte: não faça a Bíblia dizer o que ela não diz. Não, eu vou usar uma palavra aqui que parece um pouco pesada, mas é para dar uma conotação de compreensão para que quem esteja nos ouvindo entenda. Não estrupe o texto bíblico. O que é o estrupo? É uma relação forçada. É violentar mesmo. É violentar. O papo tá muito bom. Como é que você tem prestado seu culto? Já parou para pensar nisso? Então aproveite, pense, reflita. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e não tenha medo. Coloque aqui nos comentários o que você está pensando. Vamos interagir por aqui. É muito bom ter você aqui conosco. Pastor, deixa eu perguntar só uma outra coisa. Tem algum culto que Deus não recebe? Tem. Qual? Lembra da oferta de Caim? Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Não é isso? Tá exato lá? Tá escrito. Mas ele não ofertou, não foi a Deus? Com certeza foi a Deus. Mas a oferta dele estava contaminada.
né? Com o coração amargurado, na realidade com a mentira, né? E na realidade com inveja do seu irmão e todas essas coisas. Aí você vai com o coração totalmente carregado dessas coisas para prestar um culto a Deus, né? Em Mateus a Bíblia fala assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios, curamos os enfermos e profetizamos. Imagina uma igreja aqui em Sete Lagoas, onde os demônios saem no nome de Jesus, existem profecias em nome do Senhor e cura de enfermos. Como é que estaria essa igreja? Lotada. Lotada. Ok? E fizeram em nome do Senhor para a obra do Senhor. Amém? Amém. Ok. Qual foi a resposta divina? Não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca, olha a palavra, nunca vos conheci. Esse verbo conhecer que está inserido nesse texto não é no sentido de, eu nunca vi vocês, não sei nem o nome de vocês, é no sentido de relacionar. Vocês nunca tiveram comunhão comigo. Estava usando meu nome. Usou meu nome. E o meu nome é poderoso. Ele faz mesmo. Faz. Mas vocês nunca estiveram comigo. Olha que interessante, só está falando da oferta que foi rejeitada. Como que o culto que Deus rejeita, então, se a vida não estiver alinhada, você vai lá à toa. É religião só. Vai servir só para aliviar a sua consciência, mas não vai servir para nutrir a sua vida de comunhão com Deus. Então é possível que a gente tenha muitas pessoas indo na igreja todo domingo e Deus não está recebendo absolutamente nada do que elas estão fazendo. Você tem dúvida disso? Preste atenção. Tinha uma multidão que seguia Jesus, não tinha? Sim. Dessa multidão tinha um grupo de pessoas que foram denominadas discípulos, porque discípulos não foram só os 12. Foi um grupo enorme de pessoas que seguiram Jesus. Discípulo quer dizer aprendiz. Desse grupo de pessoas, Jesus tirou os 12, que foram denominados apóstolos, né? Missão conjunta. Apóstolo é missionário. Desses 12, tinham 3 que eram mais próximos de Jesus, os caras de confiança. Pedro, Tiago e João. Dos 3 tinha 2, que era Pedro e João. Inclusive os 3 estiveram lá no Monte da Transfiguração e tudo mais e tal. Desses 3, Tiago, Pedro e João eram mais próximos. E desses 2, Jesus escolheu um para substituir como líder, que foi Pedro. Viu como é que o negócio vai Afinando. Então, nem todo mundo que está envolvido está comprometido. Você faz uma festa lá na sua igreja, está todo mundo envolvido. Mas quem são os comprometidos para fazer aquela festa acontecer? Então, é por aí o nosso pensamento. É óbvio que número mexe com a gente. O pastor que falar que não quer a igreja dele cheia, ele é um hipócrita. É mentira. Todos nós queremos. Todos nós queremos que as pessoas venham para a nossa igreja e que a gente chegue lá no domingo que o culto esteja com muitas pessoas. E a gente encontra com as pessoas e pergunta: como é que foi o culto domingo? A igreja estava lotada. Eu não perguntei isso. Eu perguntei como foi o culto. Mas é a referência que a pessoa tem, estava lotada. Estava lotada. Então, inconscientemente, ela está dizendo o quê? Se tem muita gente, é porque tá bom e Deus está aprovando. Você já parou para estudar a vida dos apóstolos? Dos 12? No caso, Paulo, né? Entrou no lugar de Judas. Não, né? Certamente que não. Mas deveria. Depois que conheceram Jesus, os 12, ninguém teve uma vida tranquila. Nenhum deles. Foi problema para todo mundo. Não, a vida inteira de ministério foi problema. O que morreu mais ou menos tranquilo foi João na ilha de Patmos, preso. Que morreu de morte natural. Mas preso. Preso. Que foi o mais tranquilo. Aí, quer fazer um paralelo? Aí você me pega o pastor
presidente de determinado ministério que ganha R$ 200 mil por mês, a esposa ganha 50 mil, o filho ganha 40, a filha ganha 8 a 9 mil, o pastor tem carro blindado. Esse é um culto que agrada a Deus? Esse camarada tem uma consciência livre para prestar o culto que ele presta a Deus e conduzir outros a esse culto? Quando os apóstolos estavam sendo perseguidos, lá em Atos, Gamaliel, que recebeu o apelido de a formosura da lei, ele foi um instrutor de Paulo, segundo a lei. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. E Paulo era de Tarso, que naquela época tinha a segunda maior biblioteca do mundo, perdia só para Alexandria, no norte do Egito. Então foi nessa cidade que Paulo nasceu. Provavelmente os pais de Paulo eram pessoas de posse, porque se ele foi criado aos pés de Gamaliel, é porque a família tinha dinheiro. Porque os pais que tinham posses costumavam a contratar esses professores, esses mestres da lei, para instruir os seus filhos. Por isso que Paulo é de família nobre. Você vê que Paulo tinha dupla cidadania, porque ele era romano, né, por conquista, e era judeu de nascimento. É tanto que quando Paulo ele é preso, ele fala assim: eu quero falar com César. Na hora que o cara vai bater nele, que ele fala assim: eu sou cidadão romano, é lícito você bater no cidadão romano? O cara tremeu na base na hora e voltou para trás. Ele falou assim: vocês não sabem quem que é esse cara que vocês mandaram eu bater no camarada, não? Vocês não estão sabendo quem que é, não? Aí quando eles se deram conta que era Paulo, e Paulo falou: eu quero falar com César. Quem é que tinha autoridade para pedir para falar com César? Quero falar com o imperador. Eles levam Paulo para falar com o imperador. E quando Paulo começa a conversar, e eles perceberam que Paulo era um poliglota, Paulo falava grego, falava hebraico, falava aramaico e falava o latim. Aí eles entenderam o tamanho da grandeza do camarada. Esse homem morreu isolado numa cela fria, sozinho, decapitado. Entendeu a discrepância da coisa? Pastor, na nossa sociedade, não é irresponsável da parte de líderes não ensinar e não instruir o povo acerca do verdadeiro evangelho? Porque assim, ó, quando a gente observa o culto prestado, o modelo de culto bíblico, o senhor já falou aqui com muita maestria, Deus é o centro, tem que ser em espírito e em verdade, e exposição exaustiva das Sagradas Escrituras. Esses três elementos, se qualquer pessoa aqui que está nos acompanhando pegar esses três elementos, isso aqui é a fundamentação bíblica de culto. Todo culto que eu vou, a partir de hoje, que eu for a partir de hoje, eu vou buscar essa fundamentação aonde eu estou. Deus é o centro, em espírito e em verdade, e precisa... ele vai, assim, ter sérias dificuldades. E esse é o grande problema. A responsabilidade da liderança, principalmente daqueles que presidem na palavra, é muito, muito grande. A Bíblia diz que o juízo começa pela cara de Deus por aqueles que ensinam. Nem fala que é por aqueles que pregam. Então está falando de mestres. Uhum. E aí, a Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas ajuntariam mestres segundo a sua própria concupiscência. Porque as pessoas querem ouvir o que deixam elas confortáveis. Comichões nos ouvidos, né? Quando você expõe a doutrina bíblica e as pessoas não entendem, fulano de tal só sabe bater, fulano de tal só sabe pregar exortação, fulano de tal só sabe... É porque está tão acostumado a ouvir quem massageia o ego, que quando pega alguém que prega a Bíblia, não é eu acho, não. A Bíblia diz, as pessoas não aceitam, rejeitam aquela pessoa.
E independente de quem está pregando lá, é a palavra de Deus que está sendo exposta. E diante dessa eu tenho que me colocar e tenho que me expor. Eu posso não gostar de você, Lucas, mas se você está falando assim diz a palavra de Deus, acabou ali a minha resistência, tem que acabar, porque é a palavra de Deus. Uhum. Deus usou uma mula para repreender o profeta. Ele usa quem ele quer. Então ele usa quem ele quer. Quando a gente compara os cultos, o senhor provavelmente vivenciou isso. No passado, tínhamos menos conhecimento do que hoje, e os nossos cultos me parece que eram mais verdadeiros. Porque havia uma entrega genuína, havia uma entrega verdadeira. Ninguém estava ali fazendo teatro. Por exemplo, há 30 anos atrás, você não ouvia falar culto de mulheres, culto de homens, culto de libertação, culto da família, culto da mesa posta, e assim, várias nomenclaturas que nós temos hoje. Perguntava assim, terça-feira você vai para onde, Lucas? Ou perguntava para seu pai, terça-feira você vai para onde? Pro culto. Pro culto. Era só isso. Aí perguntava para sua mãe na quinta-feira, senhora vai, quinta-feira só tem compromisso à noite? Tem. Para onde? Pro culto. O máximo que tinha era culto de Santa Ceia. Aí perguntava, você que era jovem, no sábado, Lucas, sábado nós vamos fazer o quê? Nós vamos pro culto. E domingo de manhã, o quê? Escola bíblica. E à noite? Culto. Essa era a nomenclatura. Tem culto. Ah, pastor, mas na realidade tem muitas coisas que são importantes. Eu concordo. Tem muita coisa que é um benefício enorme para a igreja, porque a igreja é feita de pessoas que são seres pensantes, então automaticamente a psicologia é importante, porque a Bíblia tem psicologia, a Bíblia tem psicanálise, a Bíblia tem matemática, tem geometria, a Bíblia tem história, a Bíblia tem gastronomia, nutrição, engenharia. A Bíblia é um livro riquíssimo. Por que muitas vezes um advogado não conseguiria subir nossos púlpitos e pregar a palavra de Deus, mas você pega o seu João lá da roça, bate enxada o dia inteiro, que sabe só assinar o nome, e quando ele abre as Sagradas Escrituras e começa a expor, parece que ele é um catedrático. Porque, por si só, a Bíblia tem tudo isso que eu te falei. E o que é Bíblia? A Bíblia é uma pequena biblioteca. Vem da palavra biblos, do latim, que significa pequena biblioteca. Então, se você tem uma Bíblia na sua casa, você já tem 66 livros. Parou para pensar nisso? Sim, para início de conversa. Para início de conversa. Se você tem uma Bíblia na sua casa, você já tem 66 livros. Que você pode aprender história, que você pode aprender geografia, que você pode aprender matemática, engenharia, nutrição, você pode aprender política, psicologia. E tá tudo aqui. Agora, a maneira de aplicar é que é a questão. Como eu aplico isso na igreja hoje, no meu culto hoje? Você usou uma expressão do culto do passado. Não tinha teatro. A entrega era verdadeira. O que tinha no culto, pastor Lucas? Oração, louvor e pregação. Eu não tinha mais nada. O que tinha no culto? Oração, louvor e pregação. A liturgia era essa. Se você fosse na assembleia, se você fosse qualquer lugar. Era isso. Aí hoje, quando você vai a um culto, tem tanta coisa no culto que você fica assim. Eu tô na igreja. Ou isso aqui parece aquele programa do SBT à tarde. E aí você vai fazendo as comparações. E aí você vai
para esse lugar porque você quer ser alimentado, instruído, receber uma palavra da parte de Deus para a sua vida pessoal, para edificar, santificar, te direcionar. E você tem essas coisas todas e vai para sua casa com o cartão batido. Não estou feliz, não recebi o que eu necessitava, mas eu bati o meu cartão. Não fui confrontado, não fui transformado. Socialmente falando, está tudo certo. Pastor, a transição, a globalização chegou e eu conversei com um músico aqui no podcast, ele expôs isso com muita maestria. O ambiente de culto foi transicionado para um ambiente de show. Total. O ambiente de culto, ele pode ser um ambiente de show ou, biblicamente, a gente tem um modelo de como deve ser um ambiente de culto? Na realidade, se virou show, Deus já não é o centro. Então, exemplo, nós tivemos aí na virada do ano um grande culto da virada, não sei se o senhor ouviu dizer, foi transmitido em TV aberta, 6 ou 7 horas de evento. Show. Não é culto? Show. O nome é culto, mas teve show. Ah, mas teve música cristãs, cantores cristãos. Aleluia, glória a Deus. Pastor, melhor do que ter bebedeira, do que ter orgias. Eu concordo plenamente. Isso em termos sociais. Nós estamos falando aqui de culto que agrada a Deus. E ponto final. Ok? É isso que nós estamos falando aqui. E aí nós precisamos entender que se não há confronto, não tem mudança. Tá, então um ambiente de culto. Você quer falar sobre o ambiente? Quero. Ótimo. Pega uma planta, arranca ela da terra e deixa ela por cima da terra. O que vai acontecer? Morrer. Por quê? Ela precisa da terra. O ambiente dela é aquilo. É a terra. É a terra. É o peixe fora d'água, morre. Todo ser vivo, o habitat natural dele é Deus. Porque a vida está em Deus. Se eu tiro esse ser humano desse habitat natural, que é estar em Deus, ele morre espiritualmente. Mas exemplo, pastor, a igreja, ela tá aqui, ela tem uma responsabilidade. Sim. De conduzir as pessoas, de expandir o reino de Deus, Sim. né? E conduzir as pessoas, o máximo de pessoas possível a Cristo. Quem quiser conhecer a Cristo, a porta, a igreja está ali como uma porta para te apresentar. Deveria, certo? Sim. Deveria. Essa é a função. Uhum. Quando a igreja está promovendo um show desse, só acha que isso é uma forma de glorificar a Deus e abrir essa porta para mais pessoas, ou isso é um desserviço ao culto? Na realidade, o que acontece? Vai aparecer muitas pessoas para dar testemunho de que conheceram Jesus nesse show. Lá. Uhum. Ótimo. Tem pessoas que conheceram Jesus no prostíbulo, tem pessoas que conheceram Jesus na boca de fumo, tem pessoas que conheceram Jesus na beira da praia. N lugares. N lugares. Então, Deus é transcendente e imanente. Então, ele não está preso a tempo, a espaço ou a matéria. Amém? Amém. A Bíblia diz que ele habita a eternidade. Então você imagina o tamanho desse Deus. Ele não vai ali e alcançar o coração daquela pessoa? Pode alcançar. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui sobre o culto que agrada a Deus. Uhum. Ok? Ali uma porta para a pessoa conhecer o Evangelho. Ok. Quantos mil precisou para fazer aquilo ali? Não, milhões, né? Milhões. Teve entrada? Bancado, teve que pagar, né? De graça não. Teve assim, quem entrou de graça, mas foi pago. Mas nessa atualidade mas já... nós pagamos a estrutura, pastor. Por isso que cobramos. Não é isso que vai ser a resposta? Exato. Exato. Eu ia falar isso para o senhor, na atualidade já existe cultos a Deus que tem que pagar para estar. Então é para quem? Responde você. Se bancou o culto, não é para Deus. Acabou, irmão. Então, a gente precisa ser realista
e a gente tenta tapar o sol com a peneira, Uhum. mas não dá mais para tapar o sol com a peneira. Ninguém é bobo mais, o conhecimento está a tempo real para todo mundo, e hoje se tem mais conhecimento do que antigamente, né? E tudo, então automaticamente as pessoas sabem exatamente as coisas que estão acontecendo por causa da internet. É tempo real. Aconteceu, tô sabendo. Não é isso? Sim, instantâneo. Então, aí nós vamos voltar para a Bíblia aqui, para o culto que agrada a Deus, que nós estamos falando, e tem uma outra questão que ainda a gente não tocou no assunto, que é a questão do culto que gera maturidade ou o culto que gera só espiritualidade. Porque se é um culto que gera só espiritualidade e não maturidade, não há transformação de caráter. A manipulação das emoções. Porque mesmo que seja espiritual, vai mexer nas nossas emoções, vai mexer aonde? Sim. Se eu ficar alegre com o Espírito Santo, eu não vou chorar, Emoções. eu não vou pular, eu não vou cantar, vou. Emoções. Aí as pessoas falam assim, mas não adianta ser emocional. Ah, você é o quê? Eu sou um robô? Não, eu sou emocional. Então, quando eu receber algo de Deus, vai mexer nas minhas emoções. Ok? Isso é uma questão só... Precisa ser especialista para pensar isso. Mas a questão não é essa. Porque quando eu sou confrontado pelo Evangelho, ele é exposto a mim, o meu caráter vai transformando e eu vou me tornando uma pessoa madura. Pelo confronto do Evangelho. Pelo confronto do Evangelho. Então, o culto em que a Bíblia é a exposição, é a base da liturgia daquele culto, vai me transformando. Cada culto que eu vou ali, eu sou um pouco mais ensinado, e se eu aderir esse conhecimento para a minha vida, eu sou um pouco mais transformado. E eu sendo um pouco mais transformado, vou ter um testemunho mais eficaz para que eu possa testemunhar para outra pessoa vir até Cristo. Pastor, como que o senhor acha que Deus, a partir da nossa visão das Sagradas Escrituras, ele está vendo essa manipulação que está havendo em nome dele? Exemplo, eu estou fazendo um show chamando de culto. Cai naquilo que nós lemos em Êxodo, chamando o nome do Senhor em vão. Porque está chamando o nome dele, usando o nome dele, mas não é para ele. Então isso é chamar o nome do Senhor em vão. E às vezes a gente pensa que chamar o nome do Senhor em vão é fazer só uma brincadeira com o nome de Deus, é só o ímpio que chama o nome do Senhor em vão. Não é isso que a gente pensa? Sim. Não. É errado. Um nominalmente cristão também chama o nome do Senhor em vão, quando ele tem essa prática. É difícil, né, encarar essa realidade, mas essa é a verdade. Não, assim, é muito esclarecedor e chocante, e eu acho que são até provocações válidas. Nós não estamos vendo ninguém falar sobre isso. Todo mundo que vê eventos dessa magnitude aplaude e dá glória a Deus. Uhum. Mas por trás disso nós temos um problema muito sério. E a gente poderia identificar inúmeros problemas por trás disso, mas dentre eles, o que, ao meu ver, é o que causa maior preocupação é essas pessoas não estão sendo expostas ao Evangelho. Não. E o problema é que elas vão ser enganadas pensando que isso é o Evangelho. O seu filho, ele acredita em tudo que você fala, concorda? Sim. Você fala com ele, você vai estudar naquela escola porque aquela escola é melhor. Na cabeça dele, é a melhor escola do mundo, porque o meu pai falou comigo que aquela escola Que é é a a melhor escola do Sim. mundo. Exatamente. Essa é a verdade para ele. Você pega... O ambiente, ele é muito importante porque ele influencia diretamente na formação do caráter da pessoa. Não é isso? Uhum. A gente acabou de falar aqui sobre a planta que você tira da terra. Então, a pessoa que está num ambiente onde ela não é exposta à verdade,
ela vai tomar as meias verdades como se fosse verdade absoluta. Ela está ali. Agora, a partir do momento que ela tem consciência de que aquele ambiente, aquele lugar realmente não está levando ela a ter uma mudança de vida e ela continua lá, aí ela é responsável também. Não é inocente mais. Não é inocente. Conhecereis a verdade? Vos libertará. E a verdade vos libertará. Conhecimento e verdade. Olha para você ver. Conhecereis a verdade. Aí vai haver uma libertação. Está falando de demônios? Não. Está falando de libertação. Paulo fala, né, aos irmãos de Éfeso que orava para iluminação do entendimento. Olha você vê que interessante. Iluminação do entendimento. Então, o conhecimento ele liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Não é isso? Então, essa libertação no entendimento, porque antes de acontecer uma libertação espiritual, a mente é liberta. Psique, onde abriga toda essa influência emocional de sentimentos, a razão, a compreensão. Você já teve a oportunidade de estar diante de uma pessoa louca? Já tive. Ela tem os pensamentos coordenados? Não. Então não dá para você tratar ela de maneira normal, dá? Simples. Então é na mente. Se a mente dessa pessoa for liberta, você vai conseguir viver com ela de maneira normal. O que o senhor diria? Esses líderes que estão nessa manipulação, estão por má fé ou por ignorância? Qual que é a avaliação do senhor? Tanto um quanto o outro. Tem alguns que estão realmente por má fé, sabe o que está fazendo e manipulando. É intencional. Intencional. Tem outros que foram jogados lá. Tem ninguém não, é você mesmo. Quantas vezes a sua igreja quis mandar você para um lugar que você falou, o que esse povo tá... O povo tá louco? Você mesmo chegou à conclusão que lá sem nexo. Mas se você falasse sim, eles não hesitavam. Deus chamou e confirmou. Não é isso que falam? Exatamente. Primeiro eles te convencem que Deus tem uma chamada para sua vida. Depois eles te convencem que Deus te chamou para determinado lugar. Se você se der bem lá, prova que realmente a sua chamada é de Deus. Sem olhar os efeitos colaterais. Total. Né? Família, filhos, né? A questão social, econômica, a questão emocional que vai ser totalmente atingida, não só da pessoa que está indo, como a sua família. Fora quando não perde a família. Que não é muito raro esses casos, né? Não, nós temos aí... Acontece com muita frequência. Sem números de exemplos. Pastor, qual que é a palavra que o senhor tem para falar para as pessoas com relação à responsabilidade do culto? Vá para o culto com o seu culto individual para prestar a Deus. Entenda que Deus é o objeto direto, primário e único do seu culto. Que esse culto seja da sua vida em espírito e em verdade para com Deus. E que você tenha a Bíblia como uma regra de fé e prática do seu culto. Entenda o que você está fazendo. O seu culto tem que ser racional. Não pode ser um culto manipulado ou que você não saiba o que esteja fazendo ou acontecendo. E para os manipuladores, o que o senhor diria? Convertam-se. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E o juízo vai começar pela casa de Deus para aqueles que ensinam. Você acha que essas exposições escandalosas já é Deus manifestando? Deus sempre se manifestou. Eu estou vendo aí as pessoas falarem, agora Deus está tirando a máscara, agora Deus está... Não, sempre Deus fez, sempre Deus permitiu. Só que hoje nós temos a internet. Está instantâneo.
É instantâneo. Aconteceu, meu amigo, o mundo inteiro está sabendo. É só isso, a diferença é só essa, que agora tem a internet. Mas sempre foi assim. E até o final dos tempos vai ser assim. É bíblico. É impossível que não haja escândalo. Mas ai daquele por qual vem o escândalo. Pastor Lucas, da Bíblia, ela está aqui. Tudo está aqui. A gente insiste em não ver. Mas está aí. Mas está aqui. A gente é alertado o tempo todo, direcionado o tempo todo. Sempre. É o que eu falei, você tem uma mini biblioteca na sua casa. Leia. Culto a Deus. Só pra gente fazer aqui uma sinopse para que você fique cravado na sua memória. Vamos recapitular, pastor. O culto a Deus, Deus é o objeto do culto. Primeiro. Precisa ser em espírito e em verdade. Segundo. Exposição exaustiva das Escrituras. Terceiro. Não precisa de mais nada. Então, se não haver esses 3 elementos fundamentais no culto, é o culto que Deus não recebe. Total. Parece que é, mas não é. Se estiver cobrando o ingresso... Meu amigo, estou pagando a estrutura do local. Beleza, ótimo. Precisava ser ali e precisava ser daquela forma, com aquela polpa. Não sei se tinha necessidade. Mas a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, o mundo era diferente, dentro do mundo diferente deles, eles agiram de forma ética. Porque tinha naquela época também os antiéticos, os mercenários. Não é agora que surgiram, Não né? é agora que surgiu. Um argumento muito forte que se usa para defender esse tipo de evento, e eu queria saber da posição do senhor, é que o mundo está fazendo, a igreja não vai fazer nada. Não vos conformeis com este século, ou com este mundo, ou com esse sistema de coisas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Então, se eu começo a imitar as coisas de lá, trazendo para cá, como imitação, aí eu tenho que questionar. Eu não tenho inspiração, Deus não pode me inspirar, o Espírito de Deus não está em mim. Quando a gente olha não vos conformeis para esse mundo, Paulo falando isso, dá para exemplificar isso muito fácil quando os filisteus construíram um carro de boi para colocar a arca para devolver, né? Tipo assim, o diabo deu o carro para vocês. Preste atenção. Nem tudo que parece é. Nem tudo que vem do céu é de Deus. O nosso arqui-inimigo veio de onde? De lá. Então, quando a arca estava sendo transportada de novo para Jerusalém, lembra desse texto? Uhum. Aí usar, feliz da vida, servindo, Bem intencionado. Os bois tropeçaram, a arca tombou, o que Uzá fez? Não vou deixar cair. Não vou deixar cair. Segurou a arca. O que aconteceu com Uzá? Morreu. Não, e morreu não. A Bíblia fala que o Senhor o matou. Gente, mas... Não, isso é inadmissível. Tá, pode ser para mim, mas Deus é soberano na sua vontade e tinha dado uma ordem. E Uzá não enquadrava dentro daquilo que Deus havia ordenado. Não tinha os requisitos. Não tinha. Então a sua boa intenção não vai fazer com que o seu culto chegue a Deus e ele aceite. Ainda que seja no meio de uma adoração. E o que simbolizava a arca? A presença de Deus no meio do povo.
Esse é só um exemplo que eu estou dando. Você lembra a menina que andava atrás dos apóstolos gritando? São homens de Deus, são homens de Deus. Paulo vira para trás e fala: Senhor te repreenda, sai dela, demônio. Pastor, o cortejo do retorno da arca era meio que uma cerimônia, né? Sim. Era uma cerimônia. Na realidade, o Velho Testamento mostra um culto com muito rito, né? É que eu falei que a liturgia é um conjunto de normas, né? Para se prestar um culto a uma divindade. Então o sacerdote tinha que ter uma roupa, o levita, né? Ali cada um na sua função, né? Na hora que tocava a trombeta andava. Então tinha toda uma liturgia para se cumprir, e foi o próprio Deus que falou: tem que ser dessa forma. Só que o véu foi rasgado. Não preciso de ninguém mais que me represente a não ser Cristo. Entendi. Nossa. Essa questão do culto, dessa cerimônia, Deus estava nessa cerimônia matando quem estava contrário aos requisitos que ele estabeleceu. Quando Jesus fala lá em Mateus sobre chamar os convidados para a boda, lembra? Tinha um que não tinha a veste adequada. O que foi feito com ele? Lança ele fora. Não está vestido adequadamente para estar aqui. No culto é desse jeito. E é o que as pessoas não entendem. Acham que a gente está forçando algo para ir contra algo que nós não concordamos, mas não é. É aplicando o texto bíblico de uma forma mais simplificada para que as pessoas possam entender isso. Então, o culto a Deus, ele é algo muito sério, porque primeiro ele é individual e depois ele é coletivo. Mas como há uma manipulação de massa, né? Então as pessoas mudaram só aqueles ritos e trouxeram outras coisas. Nós somos cristãos, não somos judeus. Quantas igrejas você vê aí hoje com práticas judaicas? Muitas. É o shofar. Para quê? Para quê? Me fala aí, me explica biblicamente o cristianismo hoje. Não faz sentido. Você vê alguns dos apóstolos, Jesus tocando shofar? Ou pedindo para tocar, pedindo para ter? Não, isso é só um exemplo que eu estou dando. Mas tem tantas outras coisas. Usando guipá, talide, Tudo. tem tudo. Nada disso é bíblico no contexto neotestamentário. Mas nós praticamos e as pessoas tomam como verdade porque os líderes trazem isso, sem dar uma explicação. Agora, pede para esses líderes, vamos estudar sobre isso, tá? Durante esse mês vai ter uma série de estudos sobre isso, o porquê que a gente vai usar, o porquê que a gente vai fazer e o que significa e tudo mais. Talvez eles não vão querer. Não vão querer por vários motivos. Um dos motivos é a preguiça de estudar. Segundo motivo, porque sabem, talvez, que não é verdade, biblicamente falando, doutrinariamente falando, e não vai acrescentar. É bonito? Oh, é lindo. Já vi uma vez, fui num seminário uma vez, o camarada tocou, coisa maravilhosa, que coisa mexe com as emoções da gente. Mas para que era tocado? E tinha a maneira certa de tocar. Não podia errar. Um toque, 2 toques, um terceiro toque. O que acontecia com cada toque? Então, os judeus já sabem, tinham conhecimento. A chamada para as festas, igual hoje, muitas igrejas aí fazendo festa dos tabernáculos, pelo amor de Deus, gente. A festa dos tabernáculos era um ato profético para falar que Cristo estava vindo. Significa ele entre nós. Um cordeiro para cada família, se for o cordeiro for grande demais, chama outra família para participar convosco. Come ele durante a noite, come rata até a sua fissura, que sobrar, queima.
Falando da Páscoa do Senhor, né, que era a saída, aí depois faz a festa do tabernáculo no deserto. Aí o povo hoje está fazendo festa do tabernáculo. Sem entender. Sem entender. Uhum. Eu já fui na igreja que tem quase todos os utensílios do tabernáculo. Na igreja. Na igreja. Bacia de bronze, candelabro, Arca da Aliança, a vara de Arão de Moisés, pão da propiciação dentro da arca, as tábuas da lei. Aí eu estou numa sinagoga judaica, eu vim pregar numa igreja cristã. Isso aí você vê, nós chamamos isso de quê? Sincretismo religioso, que é a mistura de várias liturgias e dogmas para um determinado culto. Desnecessário no culto a Deus. Total. Muito bom, pastor. Pastor, gratidão. Que papo edificante. A gente ficaria aqui mais 1 hora tranquilo batendo esse papo. Muito obrigado. É sempre bom tê-lo. O senhor é muito bem-vindo aqui. Sempre que tivermos oportunidade, volte mais vezes para a gente tratar de mais assuntos edificantes dessa forma. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que quem esteja nos ouvindo possa ter entendido, primeiramente, né? E sido edificado no seu conhecimento. E é só convidar, que vai ser um prazer, vai ser uma honra poder estar participando aqui do Pode por Fé, porque isso agrega também, né, conhecimento para a gente e saber que tantas pessoas de um gabarito elevado têm estado aqui nessa mesa, né, uma mesa de sabedoria e conhecimento, tem se tornado isso aqui. E isso é uma honra para mim fazer parte, né, desse trabalho. Muito bom. Obrigado mesmo, de coração. A você aí do outro lado, muito obrigado. A sua presença, a sua interação conosco aqui é sempre muito bem-vindo. Compartilhe para o maior número possível de pessoas. Todas as quintas-feiras estamos aqui sempre com episódios novos e é muito bom saber que você está sendo edificado aí do outro lado. Quinta-feira que vem a gente volta, se assim o Senhor nos permitir, se for a vontade dele. Deus te abençoe.